Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o psicólogo Eduardo Catalano. Eu trago mais um vídeo para vocês. Esse vídeo de hoje é a respeito da solidão. Escolhi falar sobre solidão porque a solidão, dentre os sentimentos que a gente costuma encontrar no consultório, é um sentimento que as pessoas têm muita dificuldade em lidar. E é também um sentimento que as pessoas, na verdade, tentam evitar sentir, porque, com poucas exceções, ninguém gosta de ficar por muito tempo sozinho. É claro que existem pessoas que, por uma opção, escolheram viver sozinhas e ficam muito bem com isso. Então, nesse caso, não tem problema. A questão é que, se a pessoa não sente nenhum desconforto e vive ou lida bem com essa condição, não tem nenhum problema aí nesse caso. Mas o que a gente está querendo chamar a atenção é que, em muitos casos, existem pessoas que têm uma vida social ativa, elas têm até muito afeto, muito carinho, tem pessoas em volta que se preocupam com ela e mesmo assim elas se sentem muito solitárias. Então, nesses casos, é importante averiguar o que está acontecendo com essa pessoa. Mas por que a solidão, às vezes, é muito ruim para muitas pessoas? E aqui, basicamente, é porque muita gente tem um pensamento ou crenças a respeito da solidão de modo muito negativo, a respeito de o que é ficar sozinho, né? O que seria essa solidão. Então, o significado da solidão para elas remete a uma condição, às vezes, de abandono, uma condição de que ela não tem amor, não tem cuidados, ou não é cuidada, não é vista. E com isso ela acaba desenvolvendo ou pode desenvolver alguns transtornos que afetam a qualidade de vida dela. Então, se elas não conseguem resolver essas questões, elas veem a solidão como algo insuportável, algo que tem um peso muito forte em suas vidas e às vezes se torna uma questão central que elas lutam muito para tentar resolver. Essas pessoas podem desencadear determinados comportamentos que não são muito bons ou não são adequados para que ela possa ter uma boa qualidade de vida. Podemos dizer que a solidão é um sintoma de algo que não vai bem na vida da pessoa, mas geralmente é mais fácil nós vermos as consequências da solidão. É muito difícil às vezes a gente situar bem o que veio primeiro, se foi a solidão ou a própria depressão em si. A questão também é porque a depressão faz com que as pessoas façam determinadas atitudes, assumam determinados comportamentos que podem afastar os outros da convivência dela. E são, às vezes, atitudes e comportamentos que ela nem se deu conta. Foram até certo ponto inconscientes, mas que de alguma forma fez com que as pessoas se afastarem dela. E com isso ela acaba perpetuando uma condição em que ela busca ter contato com os outros, mas devido a algum tipo de comportamento ou posicionamento, as pessoas se afastam. E isso gera um ciclo em que a pessoa se sente só e não consegue mudar esse quadro, porque ela não está vendo ali o que ela está fazendo, que as pessoas acabam se afastando. Sem contar também que a depressão faz com que as pessoas percam a energia ou a motivação para fazer qualquer coisa. Então, às vezes, a pessoa tem oportunidades de sair com alguns amigos, por exemplo, ir numa festa, ir a um jantar, um happy hour dos amigos do trabalho, ou sair no final de semana com alguns colegas, ou a própria família que reúne e faz algumas atividades, mas a pessoa deprimida, ela se isola, ela não enxerga que o que ela está fazendo faz com que ela mesma se afaste das pessoas. E daí o problema ocorre porque ela acaba não construindo esses vínculos, acaba não ficando disponível para essas pessoas. Eu fiz um vídeo na última semana que fala um pouco mais sobre isolamento, talvez assim ajude a entender melhor o que eu quero dizer com essa temática. Mas o ponto que eu chamo a atenção aqui é que muitas vezes o comportamento de uma pessoa que está sozinha tem muito mais a ver com o que ela está fazendo do que com o que os outros estão fazendo com ela. É óbvio que cada caso é um caso, a gente tem que avaliar para poder ter uma melhor avaliação da situação. Além disso, é bom chamar a atenção que a solidão está associada a maiores riscos de doenças cardiovasculares. Isso ocorre por 3 fatores. Um é o fator psicológico, e pessoas que se sentem mais solitárias ou que se isolam, elas têm uma tendência maior a desenvolver depressão, ansiedade e outros transtornos relacionados, e consequentemente se sentirem mais infelizes. O outro aspecto é o aspecto biológico. Essas pessoas que apresentam esses sintomas psicológicos, elas têm uma tendência a dormir pior, e isso afeta toda a qualidade de vida dela. Então, por exemplo, ela pode ficar mais irritada, mais impaciente, e isso afeta o ciclo de relacionamentos dela também. O terceiro ponto é o ponto comportamental, porque pessoas que se sentem sozinhas, elas adotam um estilo de vida que não é muito saudável. Por exemplo, comendo demais, bebendo demais, exercitando-se de menos. A solidão também é encontrada em pessoas que sofrem de fobia social, não só pessoas que sofrem de depressão.
A questão é que com a fobia social a pessoa tem uma tendência a se isolar ou a fugir dos relacionamentos. E com o tempo, essa fuga desses contatos faz com que ela se sinta deprimida. Então, às vezes, a gente vai ver que pessoas que sofrem de depressão, na verdade, têm uma base ali que é da fobia social. Agora, existem, obviamente, os casos que são da depressão em si, que se instalou devido a algum comportamento de isolamento também. Então, como eu falei há pouco, a gente precisa fazer uma avaliação adequada para poder situar como que a questão da solidão interfere na vida da pessoa. A solidão em si não é uma doença. Acontece que a solidão pode ser uma porta de entrada para alguns transtornos psicológicos. Por isso é importante que se faça essas avaliações, que a pessoa possa buscar ajuda, inclusive, porque dessa forma ela pode se conhecer melhor e saber o que ela está fazendo ou o que ela está deixando de fazer. Se você é uma pessoa que tem uma tendência a fugir dos relacionamentos porque você se sente desconfortável, fica com medo, acha que não está agradando, ou fica com vergonha de que talvez vai falar alguma coisa que de alguma forma vai ser vista como desagradável ou inadequada, caso você se expresse, talvez você esteja distorcendo a realidade ou às vezes uma interpretação inadequada do que você está vivenciando. Daí é importante procurar uma ajuda especializada. E é nesse sentido que eu posso falar que eu sou psicólogo, eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental e eu faço atendimentos online. Então, se você tiver interesse em saber, eu posso te explicar como funcionam meus atendimentos, a gente pode estar marcando e dali, quem sabe, eu posso te ajudar de alguma maneira, tá? Então, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu gostaria de pedir que, se você estiver assistindo até aqui, que você compartilhe o vídeo, que dê um like, que também ajuda na divulgação do canal e a gente pode acessar mais pessoas que eventualmente podem estar precisando dessas informações. Ok? Então era isso que eu queria falar. Muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo. Um grande abraço.